Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do podcast MVP, que é o podcast do Startups. Esse novo formato aí, que agora não são mais temporadas, agora é non-stop, toda semana um episódio novo do MVP para vocês. Mais uma vez, sou eu, Leandro Souza, repórter e editor da newsletter do Startups, aqui de Porto Alegre, aqui nos estúdios aqui do FootHub, da CapTable também, né, que aí gentilmente estão cedendo espaço para a gente gravar aqui em Porto Alegre. E, enfim, hoje o convidado veio de Santa Catarina, veio de Joinville para falar com a gente aí. Prazer contar contigo aqui, Fernando Nunes, CEO da Transfira, a fintech aí que vem se destacando, e principalmente falando de Pix, né, cara? Bem-vindo aí ao MVP. Cara, eu que agradeço imensamente ao Portal Startups, a vocês aqui no podcast. É um prazer vir contar um pouco da nossa história e do que a gente, da nossa trajetória nesse ano aí, cara. Obrigado pelo convite e espaço. Perfeito, então. Então vamos direto ao assunto. Assim, eu acho que é legal até para o pessoal ter um pouco de contexto, porque vai falar do mercado de fintech aqui no Brasil. É muita coisa que está rolando, sim. É muita empresa, é muita oportunidade. Então, eu acho que é legal para o pessoal conhecer, saber um pouco de como tem sido essa trajetória da Transfira, porque né, ano passado a gente já tinha conversado uma vez que foi o game changer para vocês, foi começar a trabalhar com o Pix, né? O Pix se tornou um carro-chefe para vocês. Então, conta um pouco como foi isso. Começou de um jeito, teve que repensar o modelo de negócios até para a gente chegar aos assuntos de como a empresa está crescendo. Assim. Legal, cara, legal. Contar, acho que um pouco de como a gente surge, né? A gente surgiu, a Transfira existe aí há quase 7 anos, né? A gente surgiu em 2017 e a gente nasce num cenário onde não existia Pix, né? Não existia Pix, existia ali até de uma transferência entre contas para você movimentar dinheiro, pagar fornecedores, pagar clientes, né? Fazer você existir em alguns cenários, né? E o próprio marketplace também. E acontece que ali, o que acontecia, né? Você tinha um TED que custava R$10. Você tinha ali empresas que precisavam fazer múltiplos pagamentos para ela ter acesso ao arquivo KNAB, tinha algumas exigências, tinha alguns processos para serem cumpridos que não eram tão simples, eram muito burocráticos e caros, né? E aí a gente surge nesse cenário. Então, esse cenário, as empresas para fugirem das altas tarifas, o que elas faziam? Elas abriam contas em múltiplos bancos, tinha um time para cuidar o saldo dessas contas e fazer as transferências entre contas dentro do mesmo banco. A gente surgiu exatamente nesse cenário para automatizar essa rotina, pegar todo esse trabalho manual que as empresas tinham e automatizar isso. Então, a empresa que se relacionava com múltiplos bancos, ela passava a se relacionar somente com a Transfira e a gente assumia essa responsabilidade ali de controlar esses pagamentos. Então, a gente nasce nesse cenário pré-Pix, a gente nasce dentro do arranjo de account-to-account payment, né, focado em transações por meio de transferências, isso antes do Pix, né, ali em 2017. Mas aí você existia uma competição. Já existia. O mercado de fintech no Brasil, ele já é grande, ele vem acelerando fortemente nos últimos anos, mas acho que vale ressaltar aqui que a lei que criou a instituição de pagamento, que é um dos grandes gatilhos para o surgimento de novos participantes dentro do sistema financeiro nacional, tem 10 anos, cumpriu 10 anos agora, né, de 2013. Então, assim, é tudo muito recente, mas já existia uma grande competição ali, a gente já tinha outros parceiros, outros competidores que faziam essa solução também de pagamentos, reduziam custos, mas não tão focados quanto a gente no time da tesouraria, no time financeiro dentro das empresas, né? Você tinha sempre ali uma competição muito mais forte na parte de recebimento, ajudar o cliente a fazer cobranças, a receber o dinheiro mais rápido. A gente nasceu na ponta contrária, no nosso cliente fazendo múltiplos pagamentos, a gente nasceu ali. Aí em 2020, quando surge de fato o Pix, quando a gente vem para esse universo de pagamento instantâneo, cara, inicialmente a gente olhou assim, isso aqui muda o nosso negócio, porque né, a gente nascia pré-Pix, onde existia um cenário de custo elevado, funcionava só de segunda a sexta, né, em horário comercial. A gente olhou o Pix, cara, aqui tem um desafio, tem uma mudança de paradigma de como a gente existe e por que a gente existe, e existe ali, obviamente, uma oportunidade que a gente não sabia dizer qual que era, mas a gente disse, cara, se isso vai mudar, se isso muda totalmente o nosso mercado, a gente vai dar um deep dive aqui, a gente vai focar 100% nesse ambiente. Então, hoje, a Transfira roda 100% baseada em Pix, baseada em pagamento instantâneo. Desde 2020, quando a gente se tornou um participante do arranjo de pagamento instantâneo, a gente entrega para o nosso cliente uma conta PJ digital. Dessa conta, com todo o arcabouço de tecnologias, APIs, nosso cliente consegue gerenciar a parte de recebimento, emitir QR Code, registrar chave e fazer pagamentos em massas também, toda vez que ele precisa fazer a liquidação de agenda diária para
merchants para estabelecimento comercial, motoboys, entre outros. Então, a gente vem, né, daquele lugar de focar em account-to-account payment, teve uma mudança que potencializou enormemente o nosso negócio, então a gente viu um ticket médio por transação sendo reduzido, mas aumentou muito a quantidade de transação, então antes do Pix e pós-Pix a gente tem mais de 6 vezes a quantidade de transações que a Transfira, né, executava. Então esse é um pouco de como a gente surgiu lá atrás e como a gente evoluiu. E aí agora a gente está fechando aí 2023, né, recebendo a licença de instituição de pagamento, que na minha visão é um selo, um carimbo que vem do Banco Central dizendo, Transfira, né, faz um trabalho correto e está aqui para que eu faça monitoramento, para que eu faça acompanhamento, mas ela também carrega essa responsabilidade de ser de fato uma instituição regulada e que tem todos os benefícios, e claro, obviamente tem todo bônus tem seu o ônus, escrutínio, né? Exato, que passa, mas... E como que foi essa demanda, assim, no momento que o Pix se instaurou? Geralmente se pensa, pelo menos muitos negócios menores acabaram se beneficiando no primeiro momento disso aí, mas como que isso se aplica aos clientes que vocês têm? São empresas maiores, empresas de médio porte, só para entender de onde vem a demanda, de onde está gerando, né, a demanda da Transfira até o momento. Cara, deixa eu te contar um pouco antes uma outra questão. O Pix, ele é um grande sucesso no Brasil, e pagamento instantâneo não é uma novidade quando a gente olha para o mundo, mas de longe o nosso pagamento instantâneo aqui no Brasil é o que mais teve sucesso, é o que teve uma adesão mais rápida. Eu acho que o brasileiro é ávido por novidade, né? A gente tinha uma dor gigante, que era o custo da transação, ter esse benefício de ser gratuito para as pessoas físicas foi super importante, e a gente, né, surge o Pix ali muito próximo de pandemia, muito próximo de um cenário onde a gente ficou fechado em casa, então isso certamente também contribuiu, mas de longe a gente tem um sucesso muito grande. Esse sucesso se dá por conta do nosso regulador, que foi a mercado, ouviu as entidades reguladas naquele momento, qual era o cenário que elas tinham, como é que elas esperavam lidar com isso. Isso foi super importante, porque o Banco Central ouviu, entendeu e implementou as regras para que fosse um arranjo aberto, um arranjo que permitisse a competição e que você tivesse novos players ali rodando. Então isso foi super, super importante. O que aconteceu até ano passado, tá? Em geral, a gente cresceu absurdamente a quantidade de transações, o Pix é um super sucesso, mas quem domina a quantidade de transações é a pessoa física. Porque, óbvio, né, vamos fazer um churrasco aqui, juntar 50, eu te mando 25 aqui no Pix, você vai lá e paga e beleza. Então, entre pessoas, o peer-to-peer, ele é massificado. O Pix hoje é o principal método de transação entre pessoas. Esse ano de 23, o que a gente está começando a ver é um crescimento bastante acelerado, até mais acelerado do que o contexto geral do Pix, do crescimento de transações que envolvem negócios. Mas seria um B2B ou B2C? Porque B2C já está totalmente disseminado, o Pix, assim, como que está isso no caso de você? Então, o que eu quero te dizer como aumentou? Como é que eu estou olhando para esses recortes, né? Estou olhando peer-to-peer, que é pessoas e pessoas, e quando eu olho o negócio, eu estou olhando transações que envolvam um negócio, seja B2C, ou C2B, né, ou B2B. Né? Então, eu estou olhando esse cenário para te dizer que hoje o Pix no Brasil em 23 cresceu 66% o total de transações, mas se a gente pega só a fatia de transações que acontecem com um business, né, com um negócio no meio do caminho, ele cresceu 110%. Então, ele está evoluindo fortemente aqui nessa frente. Por quê? Porque aumentou a segurança. As empresas começaram a perceber as vantagens de ter um fluxo de caixa que é em tempo real. Então, isso começou a acelerar demandas para que as empresas se voltassem cada vez mais para esse arranjo de pagamento instantâneo. Hoje, a Transfira, o foco dela está de médio para grande empresa. Né? A gente atende diversas empresas no Brasil. Acho que vou destacar aqui um cliente nosso que é super parceiro aqui de Porto Alegre, Vaquinha. Vaquinha está com a gente aí desde 2018. É um super parceiro nosso, sento lá com o Felipe volta e meia. E assim, a gente está vendo que não só essas empresas novas, os mais jovens, que já nascem com viés de tecnologia, que adotaram o Pix antes, mas a gente está vendo a indústria, a gente está vendo a economia mais real, que está começando a entender o jogo, está começando a se aproveitar desses benefícios, reduz custo, reduz tempo, consegue ter uma barganha, te pago agora, não vou te pagar segunda-feira. Então, a gente está começando a enxergar esse benefício do dinheiro real no caixa em tempo real, como uma grande vantagem que está chegando para as empresas, e as empresas estão se apropriando disso. E falando, né, agora deu esse panorama do mercado, como que está sendo para vocês, né? Como que isso tem
impulsionado, vocês até tinham divulgado uma meta de 150% de crescimento para esse ano, aí bateram a meta, fizeram festa de fim de ano. Cara, a gente já fez festa de fim de ano, acho que a meta, a gente está trabalhando para ter um crescimento. Esse 2023 que eu posso te falar que foi um 2023 bastante desafiador, eu acho que é um cenário pós-pandemia, um cenário onde os juros altos está de fato impactando a economia real, então assim, não tenho números fechados ainda, a gente tem crescimento, isso eu posso afirmar, mas eu ainda não tenho consolidado de quanto foi esse crescimento e qual foi o impacto que a gente conseguiu gerar. Mas eu consigo te garantir sim que a gente conseguiu crescer, conseguiu ter grandes entregas, né, com o time que a gente tem. A gente está com um time hoje de 58 pessoas, um time super dedicado, super focado em soluções de pagamento. Então, esse acho que é o principal foco, assim, o principal 2023, a entrega é isso que a gente está chegando no final do ano. Nos últimos anos, qual tinha sido o percentual de crescimento de vocês? A gente tem um histórico de dobrar de tamanho ano sobre ano, né? Em 22 a gente tinha faturado 19 milhões de reais, em 2021 eram 9 milhões e meio, então a gente tinha dobrado de tamanho. E, historicamente, quando a gente pega os anos passados da Transfira, a gente tem uma média de crescimento de 100% ano sobre ano. E olhando para o potencial de mercado, então... Cara, o mercado tem um grande potencial. O mercado brasileiro, o que a gente vê, assim, é um mercado que é ávido por inovação, é ávido por tecnologia. A gente tem um cenário aqui que as empresas estão sempre buscando novas formas de fidelizar o seu ecossistema, não é mais só o cliente, mas é todo o seu ecossistema, seu fornecedor, seu parceiro, entregador. Então, a questão do ecossistema no Brasil está com muita força. O mercado de fintech tem muita competição. Acho que ainda tem um cenário que vai ser impactado pelo cenário que a gente tem desse inverno de startups que ainda não acabou. A gente ainda vê um cenário de captações com valores menores, downrounds, a gente ainda está vendo muito layoff no Brasil. Acho que isso ainda vai provocar uma consolidação, mas o cliente final, né, as empresas e as pessoas físicas, com certeza, a hora que passar essa maré, elas vão ter ferramentas mais robustas, soluções mais práticas, mais simples de usar e que, de fato, vão simplificar o dia a dia tanto das pessoas quanto das empresas. Legal, agora estava falando de captação, vocês anunciaram uma no início, né, de 2023 ali, foi que acho que deixa eu ver, 7 milhões? 7 milhões de reais que a gente captou. Com a Honey Island, né, que é do pessoal tem o pessoal do eBanks, né, e com a 41 Investimentos, aqui até anotei aí. Como que tem sido esse ano aí com essa injeção de capital? Aí foi algo que foi essencial para navegar, o cenário talvez não foi tão fértil quanto vocês esperavam? Como que foi esse ano? Cara, Honey é nosso parceiro desde o primeiro dia, né, da existência de Transfira. Então, Léo, Mari, que estão ali no dia a dia conduzindo o fundo, são as pessoas que sentam com a gente no board. Eles lideraram essa rodada no fim do ano passado, então são super parceiros nossos aqui desde o começo da nossa história. Eles têm sido fundamental. Eles têm sido fundamental na nossa história, na construção do que é a Transfira. Para esse ano, essa captação ela foi bastante importante. A gente ainda não precisou, de fato, mexer nesse dinheiro, porque a gente vem no break-even. Então, esse ano de 2023 foi um ano bastante saudável para a gente também, olhando para as unit economics. Mas, a partir desse momento aqui, para 2024, a gente planeja acelerar os investimentos, acelerar o desenvolvimento do nosso produto e, principalmente, com a licença do Banco Central, a gente tem aí um roadmap de curto prazo bastante intenso, que é fazer essa integração dentro do ambiente do Banco Central. Então, temos um desafio de gente, um desafio de trazer um time que com sangue nos olhos para pegar junto e entregar essa instituição de pagamento rodando, né? Não, legal. Então, até para entender um pouco mais esse roadmap aí, né? Vocês, até então, numa outra entrevista até tu comentou, vocês estão all in no Pix, mas num outro material, acho que foi que a gente publicou esse ano aí dos nossos parceiros do Finsiders, que vocês pensam já em dar uma diversificada, não colocar todos os ovos em uma cesta só, né? Uhum. Como que tá esse planejamento? Num outro papo a gente falou sobre Open Finance, né? Como que tá essa ideia, talvez, de agregar mais coisas, né, em torno do Pix, que já é o ponto forte de vocês? Claro, cara. Acho que assim, pagamento em si, o Pix, ele tá se tornando cada vez mais uma competição agressiva, briga por margem, briga por preço. Então é super importante você agregar mais valor para o seu cliente nas dores que ele tem no dia a dia. Então, assim, pensando em roadmap prático, né? O que tem? Quando você recebe a licença, você já tem ali alguns passos para cumprir, que são a sua integração com o Banco Central. A gente escolheu fazer com a nossa conta de liquidação, ter o nosso código bancário, e a gente ser um participante direto do Pix. Hoje a gente é um participante indireto, então isso demanda que a gente tenha um contrato
com uma instituição regulada, com um participante direto, para poder operar. Então a gente quer fazer o quê? A gente quer reduzir esse custo, porque quando você tem um participante, né, você tem um intermediário, seu custo acaba ficando mais caro. Então, o principal objetivo agora é fazer nossa conexão dentro do SPB, fazer nossa conexão dentro do SPI, né? Então são os dois ambientes que uma regulada precisa estar conectada para estar operando com a sua licença, esse é o nosso objetivo agora. E aí, dentro disso, já vem algumas obrigações. Vem o Open Finance, vem já algumas obrigações que a gente precisa cumprir. Particularmente, eu acredito que o Open Finance ainda está muito no começo. A gente viu aí uma redução da quantidade de informações e de novas empresas nesse ambiente, mas acho que é natural, porque veio o hype, e agora a gente está vendo que tem muito mais coisa para ser desenvolvida ali, demanda mais tempo, demanda mais maturação. Diferente do Pix, o Open Finance, ele não é o martelo, né? O martelo você vai lá e tudo é prego, beleza. Mas o Open Finance é a caixa de ferramenta, então com ele é que você constrói novas soluções. As empresas estão descobrindo muito como extrair valor dele. A gente acredita em algumas vertentes, principalmente olhando para a dor que é a conciliação financeira dentro das empresas. Então, a gente acredita muito que o Open Finance pode potencializar e simplificar muito esse processo para que a empresa veja todos os pedaços do dinheiro num único lugar, com uma experiência fluida, com um local claro, né, e com indicadores. Então, vamos olhar para o Open Finance. Acredito particularmente muito forte também no iniciador de transação de pagamento. Não gosto muito da experiência como ele está hoje, que você tem que aprovar transação por transação, você tem que ir lá no seu banco, aprovar. Acho que ele ele já é melhor do que o Pix normal, de você ler um QR Code, mas ele ainda não tem uma experiência fluida. Acredito que com o consentimento estendido, sem redirecionamento, isso vai ficar muito melhor. A gente vai ter aí uma mudança muito grande nos paradigmas de compras recorrentes, na minha visão. Então, quero muito que a Transfira esteja pronta quando você virar essa chave de ter o consentimento estendido. Então, a gente está olhando para o início da transação de pagamento. Ano que vem, a gente já sabe, já tem uma data, 24 de outubro, o Pix automático. Então, o Banco Central teve aí na semana passada a última plenária. Então, já temos uma data. Acredito fortemente que o Pix automático pode contribuir muito para que outras frentes que hoje ainda usam muito boleto, usam DDA, usam débito automático, para que isso tudo vire uma solução dentro do Pix. Então, o Transfira vai estar pronta para oferecer infraestrutura para que as empresas cobrem e usem, né, os benefícios do Pix automático. Então, essas são coisas que estão circundando o Pix, circundando o Open Finance, mas como eu falei, né, eu acho que com a IP vem o ônus, né, que é toda a questão regulatória, mas você tem um bônus muito grande. Você tem acesso ao Banco Central e a ferramentas e a possibilidade de entregar soluções para o seu cliente com muito mais segurança, com uma chancela do Banco Central, que é super importante para mostrar seriedade do negócio, compromisso com o dinheiro do seu cliente. Então, ali dentro, a gente tem algumas outras oportunidades que a gente espera explorar para entregar para o cliente cada vez mais uma conta completa, não só uma conta Pix, não só uma conta de tecnologia. A gente é de tecnologia, a gente vai continuar focado em tecnologia, mas a gente sabe que existem outros produtos financeiros que o nosso cliente demanda, que o nosso cliente precisa, porque ele tem uma dor, porque ele usa uma parte na Transfira, usa outra parte em outro fornecedor. A gente precisa integrar tudo isso para entregar uma plataforma cada vez mais robusta, completa, para que o nosso cliente não se preocupe com os pedaços do dinheiro espalhados por aí. Sim, mas esse posicionamento de vocês cada vez mais como um player real de infraestrutura, isso também pode virar daqui a pouco uma oportunidade para fornecer até para outros players, ou vocês querem focar, não, isso aqui é algo em favor do nosso serviço para o cliente final? Hoje, nosso principal foco é o nosso cliente final, que são as empresas. A gente está cada vez mais se aprofundando no segmento de clientes que a gente quer atender, no perfil ideal de cliente que a gente tem, e posso te adiantar que a gente vai cada vez mais focar no middle market, né? Não vai ser o SMB, não vai ser os enterprise. Nosso negócio está mais ali no meio, né? No médio negócio, porque a gente entende que é uma empresa que está começando a ganhar corpo, está começando a ganhar time, está começando a sofrer com ausência de processo, começa a sofrer alguns problemas no financeiro, que falta visibilidade. Então, nosso negócio está ali. Por quê? Por que a gente acredita nisso? Por causa de tecnologia, porque a gente consegue entregar uma plataforma robusta num único painel. A gente gosta muito de experiência do usuário, a gente quer olhar para simplificar o dia a dia. Então, a gente entende que ali é o lugar que a gente quer estar. E, obviamente, a gente vai continuar entregando tecnologia, o que permite que o cliente cresceu, a gente vai estar ali junto com ele, continuando fornecendo as informações e as soluções sem se preocupar de trocar o fornecedor porque ele ficou grande demais. Então, nosso negócio está no médio, a gente vai focar ali e é onde a gente enxerga o nosso futuro. A gente entende a questão da infraestrutura, mas a gente não está hoje com foco
entregar infraestrutura para outros participantes. Nosso foco está em entregar uma solução robusta para a média empresa. Uhum. E né, falando então do serviço, como que vocês veem agora esse mercado? Porque a competição, pelo menos no que eu ando observando, ela anda muito acirrada com um player que antes era basicamente gestão de despesas, né, o cartão de crédito corporativo, agora lançando conta, colocando questões de pagamento, conciliação no meio. De certa forma, elas estão entrando no campinho onde vocês operam, né? Então, como que vocês veem aí esse mercado? Cara, a competição vai acirrar. A competição vai crescer, eu acho que é natural disso. A gente começou num mercado que era um cenário muito diferente do de agora. O que eu vejo é que existem algumas coisas que estão acontecendo que as pessoas ainda não... algumas empresas ainda não estão entendendo. Monetização do negócio, monetização da conta não é uma coisa tão simples. Se você não está resolvendo uma dor real do seu cliente, se você está tentando agregar só por agregar soluções, você vai acabar ficando perdido nisso. Eu acredito que a gente vai ver um acirramento maior dessa competição, uma briga maior por preço, mas eu acredito fortemente que do outro lado vai se destacar quem consegue entregar estabilidade, escalabilidade e uma experiência fluida, porque assim, no mercado que mais tem a gente oferecendo preço baixo, mas aguentar porrada, aguentar estabilidade, ficar uptime, entregar eficiência de pagamento, isso não é para qualquer um. E eu gosto de bater na mesa e dizer, cara, na Transfira a gente briga por um pagamento que atrasou alguns minutos, né? Porque a dor do meu cliente, a dor de ter um pagamento atrasado é a minha dor, né? Então, o time da Transfira, desde o financeiro, engenharia, produto, todo mundo tem essa cultura de a dor do nosso cliente é a nossa dor. Então, estabilidade é um ponto central, né? Estabilidade e segurança, né? Acho que tem algumas novidades depois aí para início do ano que a gente está esperando, que a gente quer contar e aí vai ficar aí um spoilerzinho para a gente conversar de novo no início do ano. Massa, assim, só para ter uma ideia também, que tamanho que está a operação da Transfira, então, tecnologia, time, quanto que isso cresceu, quanto vocês investem nisso aí para saber, né, para o pessoal ter uma ilustração do quanto isso envolve em termos de poder de fogo tecnológico. Legal. Assim, né? Cara, hoje a gente está com um time de 59 pessoas, tá? São 20 pessoas no time de produto e tecnologia. As outras 30 pessoas são as outras áreas, né? A gente tem uma área grande ali que envolve regulatório, né? A gente está falando de compliance, PLD, monitoramento. Tem um time focado para gestão disso tudo, gestão, né, das infrações que a gente precisa reportar, precisa dar resposta para os bancos, para o próprio Banco Central. A gente tem um time comercial, tem um time financeiro e tem um time ali de operações dentro de casa também. Então, hoje é mais ou menos isso que a gente está. Se 59 pessoas, a gente está 100% home office. Então, a gente tem gente no Brasil inteiro, a gente tem gente aqui no Rio Grande do Sul, tem bastante gente em Santa Catarina, obviamente, mas não em Joinville, não necessariamente em Joinville, tem em Santa Catarina como todo, Paraná, São Paulo, Minas, Rio, Bahia, e talvez eu tenha esquecido algum estado aí, mas mais ou menos a gente tem gente aí quase que o Brasil inteiro. Legal. Voltando para a questão anterior, até estava olhando aqui nas anotações, o foco de vocês, tu falou no início, é pagamento conta a conta, account to account. Yeah. Mas, como também eu comentei antes, tem gente que é de gestão de despesas, cartão de crédito corporativo, que estão entrando um pouco na área de vocês. Vocês avaliam, de repente, fazer o movimento também chegar nesse... Porque é uma dor grande de muitas empresas, essa parte de... Né, tanto gestão de pagamentos, conciliação, e isso envolve também despesas corporativas. É algo que vocês olham? Não necessariamente a despesa corporativa como um cenário, mas a gente olha outros instrumentos de pagamento. Esse ano a gente lançou uma solução para emissão de boleto, que é uma coisa nova. A gente tem o primeiro cliente entrando em operação agora, entre dezembro e janeiro. A gente olha para o ambiente de cartão, a gente está fazendo um discover para entender se a gente vai para emissão, se a gente vai para adquirência. Então, tem um processo nosso de descoberta ali para entender o que o nosso cliente está precisando, como é que a gente entrega a solução ideal para ele. Mas sim, a gente olha outros instrumentos, outros métodos de pagamento, porque a gente entende que vai aumentar a competição, principalmente no cenário quando você olha de Pix, e os clientes, as empresas, elas têm a dor de ter vários pedaços do dinheiro, e isso é muito complexo de gerenciar. Então a gente entende que, beleza, o Open Finance traz visibilidade, mas o meu cliente também está esperando que ele contrate a Transfira e tenha ali uma plataforma mais bem integrada para rodar essas soluções. Então é uma coisa que a gente está olhando sim. Nesse momento eu ainda não tenho certeza de como vai ser o roadmap, porque a gente está muito numa fase de descoberta. Então está o time de produto ali, né? O Matheus, que é nosso gestor de produto, e os nossos PMs
trabalhando, fazendo entrevista com o cliente, trazendo dados para dentro de casa, para que a gente possa tomar uma decisão de construção de produto. Porque é complicado, não dá para manter o ad para sempre, né? Porque o Pix era o ad de vocês até certo ponto, só que agora tá todo mundo olhando pro Pix. Exato. Tipo assim, 6 de 6 fintechs de pagamento de cartão, Pix tá no nosso roadmap. Então, assim, vocês aí tem que tomar cuidado, né? Tá? Então, e a gente começa a olhar pro outro lado. O que eu vejo muito curioso nesse sentido, que sim, tá todo mundo olhando pro Pix, mas todo mundo tá olhando com uma forma até, é simples, é fácil. Cara, o Pix é complexo, o Pix, a manutenção dele é muito complexa, e muita gente não vê isso. Toda semana tem alguma demanda do Banco Central de ajuste de integração, ajuste de API, infração tem crescido muito, né? O relato de infração que você tem que responder, você tem prazo, você tem um formato de como você tem que seguir. Então, a manutenção do Pix ela não é tão trivial quanto muita gente espera. Só oferecer o Pix. Não é só oferecer o Pix, ele não é uma coisa tão simples. Mas, sim, a gente vê que tem esse processo que está acontecendo de novos entrantes, a gente está olhando, entendendo as dores do nosso cliente, porque a gente já está estabelecido, já tem os nossos clientes, tem um mercado endereçado que a gente sabe que a gente consegue atuar. Beleza, o que nosso cliente está esperando a mais que pode estar impactando aqui para simplificar o processo de trazer o cliente? Então, qual é essa dor? Como é que a gente ajuda ele a simplificar isso? O foco, assim, não é o método de pagamento pelo método de pagamento. Para a gente, o mais importante é entender a dor que o nosso cliente tem. Se essa dor é comum em um grupo grande de clientes, é lá que a gente quer atuar, não importa qual é o método, não importa o tamanho do trabalho que dê. A gente quer resolver a dor do nosso cliente. Sim. E acho que foi um papo que a gente teve também, numa outra oportunidade, acho que tu comentou assim, que ainda faltava para o Pix ter ainda os mesmos gatilhos, ou os mesmos níveis de segurança que, por exemplo, um cartão de crédito possui, né? Que daí isso seria o próximo passo para o Pix realmente ser o líder. O cartão de crédito ainda lidera no Brasil quando se fala de pagamento, vamos falar mais no geral, assim. Como que vocês veem isso daí, agora que vocês são participantes diretos também no Pix, isso aí tem o potencial de mudar muito em breve, e como que vocês pretendem estar inserido nisso daí? Tu acha que o Pix também vai ter que incluir algo de crédito no futuro? Como que vocês olham para isso? Legal, eu acho que começando pela parte mais simples. O mercado como um todo tem uma expectativa de ver um Pix parcelado, né? Uhum. Que ainda não aconteceu. A gente viu o Buy Now, Pay Later, que é o nosso crediário aqui das casas. O famoso crediário. Quando a gente escreve matéria sobre a Klarna lá do Startup, a gente fala, isso aí pra gente é crediário, a gente já conhece. Sim, a gente já é macaco velho nesse cenário. O que a gente vê, assim, tem alguns bancos oferecendo, tem algumas fintechs oferecendo uma solução de Pix parcelado, mas que no fim do dia é um crédito pessoal, com uma taxa que é proibitiva, mas tem um certo uso ali. Então, tem gente testando esse modelo. O que a gente está vendo, discussões, o Banco Central quer ter um instrumento de Pix parcelado, ele quer ver isso. Tem uma dificuldade ali de entender quais são as partes que vão participar desse arranjo, porque você tem alguém que vai ceder crédito, você tem alguém que vai transacionar, então você tem algumas partes, assim como o cartão tem 4 partes para existir, o Pix parcelado provavelmente vai envolver uma nova parte que não vai ser necessariamente só a instituição participante do Pix, nem só o cliente ali que vai receber o dinheiro. Então tem uma questão nesse sentido. A gente deve ver uma evolução nesse processo de Pix parcelado durante o ano que vem, mas é uma coisa que deve vir aí para 2025. Não estou vendo nenhuma discussão para ser publicado, para ser liberado alguma coisa de Pix parcelado em 2024. Estou vendo o Pix automático que vai tomar muito do mercado de recorrência, com certeza vai mudar o mercado de recorrência. O que eu vejo, assim, né? O Pix em si, ele é seguro, né? Ele tem todos os instrumentos de segurança que os outros métodos têm. O Banco Central é super rigoroso com isso. Qual que é o problema que eu vejo? Ele é revogável, né? E ele é instantâneo. Então, você, quando isso caiu no mercado, você começou a ver... Não tem estorno no Pix. Não existe estorno no Pix, não existe chargeback, né? O que aconteceu? A gente começou a ver mazelas no Brasil, né? A gente começou a ver a falta de segurança e o quanto isso impacta. Seu celular é roubado, a pessoa vai lá, consegue entrar e movimentar o dinheiro. O que começou a surgir com isso, né? Começou a surgir controle de gestão de limite, diário e noturno. O Banco Central começou a apertar também as instituições sobre um melhor controle do processo de abertura de conta, porque a gente viu um número gigante de conta fraudulenta, conta de laranja para transacionar esse dinheiro roubado. Então, assim,
O Pix em si, ele é seguro. A gente começou a descobrir outros problemas que já foram endereçados. Então, né, a gente fala, o Pix surgiu sem o chargeback. Hoje, a gente ainda não tem um chargeback em si, mas a gente tem um mecanismo especial de devolução. Você me mandou dinheiro. Você tem 80 dias para você entrar no seu aplicativo do seu banco e dizer, esse dinheiro que saiu da minha conta e foi para a conta do Fernando é uma fraude. Né? Aí o seu banco vai ter que falar com o meu banco, vai ter que identificar, de fato, vai entrar numa disputa, como se fosse no cartão, para entender os argumentos, para entender se de fato foi uma fraude, se foi um problema essa transação. Se foi um problema, esse dinheiro vai ser retirado da minha conta e vai ser devolvido para você. Só que existem alguns cenários para o uso desse mecanismo especial. É uma fraude comprovada ou um erro sistêmico bancário. Né? Tem aumentado muito o uso, as pessoas estão começando a se educar, tá crescendo, está aumentando a dificuldade para os participantes da gestão desse mecanismo, dessas infrações, e essas infrações ela tem uma agenda evolutiva que deve ficar para o ano que vem, porque hoje eu mandei o dinheiro para você, então tem uma camada, então eu só vou até essa próxima camada. A próxima evolução, o MED 2.0 que a gente está chamando, ele vai em 5 camadas. Então, eu mandei o dinheiro para você, o dinheiro que saiu de você para mais 5 contas, ele vai poder ser rastreado e pode ser, inclusive, ser chamado de volta, se caso aquilo foi motivo de uma fraude, de um roubo, de alguma coisa desse tipo. E isso vai ser feito de maneira rápida? Ainda dá para chamar de pagamento instantâneo? Vai. Assim, o mecanismo especial de devolução ele tem 7 dias de prazo, então ele não acontece instantaneamente. O pagamento, né, a saída da minha conta para você continua do prazo que a gente tem até 10 segundos. O mecanismo especial de devolução já tem 7 dias. Essa investigação de 5 camadas provavelmente também fica dentro desses 7 dias. O Banco Central é bem rigoroso com isso. E é nesse sentido que eu digo, ser um participante do Pix, operar Pix não é tão trivial. Porque isso aqui demanda gente, isso aqui demanda tecnologia, isso aqui demanda alerta, demanda você olhar o que está acontecendo. Então, isso vai ficar cada vez mais complexo. É importante que fique dessa forma para que a gente tenha cada vez mais segurança e que cada vez mais o Pix possa cumprir aquele papel que o Banco Central pensou lá atrás. O Banco Central pensou o Pix para entregar um novo método de pagamento que faça frente ao cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito a gente tem muita ineficiência. Ineficiência porque você tem muitos participantes diferentes, todo mundo precisa ser remunerado, o custo é alto. A grande vantagem que a gente tem hoje no mercado de cartão, na minha visão, daquilo que eu tenho de experiência, que não sou um especialista em cartão ainda, é que você tem uma rede, né, você tem ali todos os estabelecimentos comerciais já em geral com contrato com bandeira, com maquininha, então eles já estão acostumados com isso. Sim. Né? Só que isso tem um problema, né? Aquilo que a gente chama de 10 vezes sem juros, é descontado do comerciante. Sim. Então toda vez que o comerciante vende um produto, ele não está vendendo o produto no preço justo, ele já está vendendo, embutindo o custo que ele vai ter, que ele vai perder quando ele fizer parcelado. Então você tem essas ineficiências e o Pix vem nessa frente para tentar cada vez mais puxar essas ineficiências, né, a zero, talvez não chegue nesse ponto, mas reduza muito o quanto isso encarece os produtos, encarece toda a cadeia brasileira. Acredito que a gente está começando a ver esses impactos, a gente está começando a sentir isso, a gente está começando a chegar nos estabelecimentos e, no Pix eu te dou 10% de desconto à vista. Então, isso cada vez mais vai ganhar força, isso vai ser cada vez mais importante, porque ajuda a economia brasileira, ajuda o cidadão, ajuda o consumidor final que compra os produtos com preço justo. Não, o Pix se tornou um novo cartão de débito para muitas pessoas, com né? Certeza. Eu não tenho cartão de débito desde a pandemia, porque eu tive que cancelar o meu e eu não via necessidade de fazer um... E o dinheiro físico, né? Sim, que o dinheiro físico, às vezes, em alguns casos, tu ainda precisa ter uma notinha ali dentro da carteira. Sim. Ou outra, mas o cartão de débito também se tornou algo não necessário, sabe? Desnecessário. No momento que tu tem um telefone na mão, você precisa sabe? do dinheiro espécie para pagar em lugares onde os maias trocam milho. Sim, como os nossos ancestrais, os incas faziam. Mas, cara, voltando ao assunto desse da concorrência, né, assim, uma coisa que eu ando também conversando é que tu falou agora há pouco isso, o Pix não é algo trivial de colocar numa solução de pagamento, né, no conta-conta. Muitos lançam o serviço de conta e estão botando TED e DOC. O Pix nós vamos oferecer. Agora tu me contou isso daí, eu fico pensando, eles estão lá pensando ainda como vão lançar o Pix. Então ainda tem esse tempo ainda para vocês aí, porque eu imagino o Pix ainda tem muito a evoluir, né? Tem, cara. Ele tem 3 anos. É um bebê. Tem inclusive um comunicado da Febraban que para fevereiro do ano que vem, DOC
cair em desuso, né? Vai ser desligado dos bancos. A DOC, de fato, já é um instrumento que perdeu muito a sua utilidade, não tem mais a necessidade dele, e é um custo caro, é uma tecnologia legada. Cara, foi o nosso primeiro passo, né, no account-to-account, foi super importante. Mas agora já perdeu seu espaço. A TED eu acho que ainda tem um caminho longo de existência, porque a gente tem todo o SPB, tem todo o STR, né, que são os ambientes dentro do Banco Central onde transitam as mensagens para essa troca de valores. E o TED, ele tem um espaço muito grande, por exemplo, conta de investimento, câmbio. Existem algumas regras que o Pix ainda não entra, e eu acho que nem sei se vai de fato entrar, mas que você precisa de uma TED. Então, existe um lugar ainda para a TED, eu acredito que ela vai diminuir fortemente ainda, mas o Pix ainda tem também uma jornada de evoluir para que ele possa entrar em todos os lugares. Acho que esse ano foi a primeira vez que o imposto de renda foi pago por Pix, né? Você podia botar a chave e recebia por Pix. Então, são coisas que estão evoluindo. Quando o Pix foi lançado, se você for olhar as matérias lá antes, pré-lançamento, uma das coisas que se falava é que todo tarifa, todo imposto governamental do governo federal já poderia ser pago com Pix no dia 0 de quando o Pix fosse lançado. Não aconteceu até agora, você ainda tem DAS com código de barra, DAS sem código de barra, DARF do mesmo jeito. Então ainda tem uma evolução que o próprio mercado vai precisar avançar. Não, mas até aqui eu já fico pensando ideias aqui, falar cartão de crédito corporativo, daqui a pouco, porque não pode ter um embedded finance dentro de um aplicativo que tu pode usar Pix para pagar despesas corporativas. Adoro essa discussão, porque eu vou ser bem sincero, tanto cartão benefício quanto cartão corporativo, na minha visão, ele não tem mais espaço para ser só no cartão. Você não precisa mais ter o custo de logística, de emitir um plástico. Você podia fazer isso com o Pix. Tem cliente nosso que já faz algumas iniciativas nesse sentido. É um aplicativo que está no celular do colaborador, está no celular do parceiro, para fazer um pagamento, para fazer um recebimento. Porque essa é a questão. Você simplifica, você tira esse intermediador, que é o plástico, que é a maquininha específica. Né? Eu acho que no Brasil agora a gente está vendo aí o Nubank com a Nutep, você está vendo também algumas outras instituições de pagamento com cartão. Você está vendo ali a solução de usar direto no seu celular, o iPhone, você usa, né, o NFC para ler o cartão. Acho que é uma tecnologia super interessante, vai ter um espaço no Brasil, vai avançar e vai tirar o custo de maquininha, principalmente do pequeno consumidor, mas minha humilde opinião é que isso ainda é um lugar atrasado. Assim, acho que a gente já passou disso, a gente está falando de QR Code, a gente está falando de pagamento instantâneo. Tem uma dificuldade que eu ainda vejo no universo do pagamento instantâneo. Quando você pega um estabelecimento comercial que você tem múltiplos caixas, né, os sistemas ainda não estão adaptados para receber um Pix e já dar baixa ali na hora. Ainda tem muito estabelecimento comercial que você vai fazer um pagamento por Pix e o recebedor está ali de olho na conta bancária. E isso é um puta de um atraso. Isso é um baita de um problema, porque daí você tem só o dono que acessa a conta bancária, ele não tem um problema que o funcionário pode roubar o dinheiro dele. Então, você tem esse espaço ainda que não é um Pix, mas são os sistemas do PDV, os sistemas do ponto de venda, os sistemas de caixa para esse público precisam se adaptar ao Pix, precisam estar prontos para receber o pagamento instantâneo e não precisar entrar na conta. Tudo isso é muito fácil. Esse é o tipo de cliente que vocês também atendem ou pretendem atender? Tem alguns desses nossos clientes que usam dessa forma, que tem a sua máquina de PDV. A gente tem uma rede de hotéis que usa para receber pagamento quando as pessoas chegam ali no hotel, fazem pagamento por Pix. Então, isso tudo é muito simples com o Pix. Você já tem as APIs, você já tem todos os ambientes. Usa as chaves ali. Exato. Qual é a dificuldade que você tem aqui? É que você tem, de um lado, uma tecnologia extremamente nova e inovadora, que é o Pix, mas você tem os legados, que são os sistemas, os RPs, sistemas de frente de caixa, que ainda não estão 100% adaptados. Por isso você vai em algum lugar e você tem, não aceita Pix. Por que não aceita Pix? Porque o dono não está ali para entrar na conta e ver que o dinheiro caiu. Mas está diminuindo aí violentamente. Ainda bem. E então, falando de oportunidades de crescimento para o ano que vem, tu falou que ainda nem, né, essa rodada de investimento que vocês receberam nesse ano, ainda nem mexeram nela. Porém, a competição está se acirrando, vai ficar mais forte, vamos dizer, ano que vem, no ano depois do ano que vem. Vocês miram assim, vai chegar uma hora que vai ter que captar mais um pouco para
Porque tem empresa multinacional que tá começando a lançar produto de conta e tá começando a competir com vocês. Daqui a pouco 7 milhões vai ser o suficiente para competir? Então, qual que é o nosso plano, né? Essa captação que a gente fez já era focado em produto e tecnologia. Esse ano, com alguns ajustes de rota, algumas demandas internas, a gente conseguiu fazer com poucas novas pessoas, com poucos ajustes, então a gente não precisou fazer uma aceleração de investimento tão forte esse ano, então a gente continuou no break-even mesmo fazendo os investimentos. Para ano que vem a gente já espera acelerar mais, trazer mais pessoas para o nosso time, então estamos com várias vagas ali nesse momento para engenharia, para produto, para todas as áreas da empresa. Nosso objetivo é sim fazer uso desse investimento, porque ele é super importante para a gente acelerar, mas o nosso plano, ele tem lá na frente, sim, para 2025, uma nova captação. A Transfira fez captação seed até agora, e a ideia para... Tu tinha comentado que foi tipo uma pré-série A, tu chamou, né? Isso, exatamente. Então a ideia para 2025 a gente focar numa captação de série A, uma captação mais robusta, com um produto extremamente alinhado, com um público-alvo também super claro e uma linha de crescimento bastante robusta. Então esse é o objetivo, 2025, fazer de fato uma captação e continuar a nossa jornada. A Transfira é uma empresa que trabalha alavancada, que depende, né, que não que depende, mas que demanda desses aportes para a construção de futuro. Então a gente está nessa trilha, a gente captou agora, era uma demanda pontual, não era uma questão que a gente precisava, que estava sem caixa, nada disso, a gente já estava prevendo acelerar crescimento. Aconteceu que esse ano, com a competição, com todo o cenário brasileiro, não demandou todo esse aporte, mas para ano que vem já está fazendo alocação desses recursos já para esse crescimento. E o foco é totalmente Brasil, com o Pix ainda puxando, ou vocês olham a América Latina, tem oportunidades aí, outros sistemas de pagamento que estão... A gente já tem muito cliente que é de fora, né, não só de América Latina, mas cliente europeu também que tem uma atuação no Brasil. A gente está de olho para entender qual é essa oportunidade. Quer dizer, oportunidade surge todo dia. Agora, de fato, qual é aquela... Qual que deve agarrar, né? Essa é a escolha mais difícil de ser feita. Então, a gente está fazendo ali um tete-a-tete com os clientes, está juntando eles numa sala, tentando entender essas demandas, onde impacta, qual que é realmente o uso que vai ter, para a gente poder escolher aquilo que é mais ativo. A Transfira é uma empresa que é uma empresa pé no chão. Por exemplo, a gente captou e não precisou consumir esse dinheiro porque a gente estava no break-even esse ano. A gente quer ter escolhas que sejam assertivas, que a gente tenha um plano de negócio que perdure, né, um plano robusto. Então, assim, não dá para ficar apostando em qualquer coisa e depois descobrir se vai ter dinheiro. A gente não faz a receita isso que muita startup fez nos últimos anos, aí acabou acabou dando certo para algumas, né? Exato, e a gente não sabe fazer isso. Então, a gente tá tateando, tá conversando com o cliente, tá trazendo o cliente para a mesa, conforme for avançando, aí a gente vai de fato olhar. Hoje, o principal foco ainda continua no Brasil, mas a gente tem clientes que são de fora, que atuam no Brasil, que tem pelo menos um CNPJ aqui, que já estão conseguindo operar. E a gente olha que daqui a um pouco vai precisar ir para fora, vai precisar olhar câmbio, FX, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Então, Fernando, de novo, brigadão aí pelo tempo, por ter vindo aí conversar com a gente. Não sei, com alguma consideração final aí sobre a Transfira, com 2024, o que vem aí? Cara, eu estou muito ansioso para 2024. Eu acho que vai ser um ano bastante incrível para a gente. Tem um desafio enorme. Ser uma instituição regulada é uma coisa que a gente brigou muito, é uma coisa que a gente correu atrás. Chegou a nossa vez. Agora a gente está no campo de gente grande, né, com a mesma bola, com as mesmas regras. A gente espera fazer diferença, a gente está lutando para fazer diferença. A gente sempre brigou por segurança, por estabilidade, pela dor do nosso cliente ser a nossa dor. Então, assim, eu estou com muita expectativa boa para 2024. Eu acho que é um momento de retomada da economia brasileira, da economia global como um todo, e eu acho que aqui vai pavimentar um lugar diferente. Então, cara, eu acho que estou numa expectativa muito, muito, muito boa para o ano que vem. Legal, então. De novo, cara, obrigado. E quando tiver novidade aí da Transfira, a gente troca uma outra ideia aí. Cara, vocês são super parceiros, super importantes pra gente. Eu super agradeço o espaço de poder vir aqui, te ver pessoalmente, contar um pouco da nossa história. Cara, sempre que precisar, os portas estão abertos também lá em Joinville e por todo o tipo. Maravilha, então. E obrigado a você aí, nosso telespectador, nosso ouvinte, né, sendo no Spotify, no YouTube. E não deixe, né, se você não assina a gente ainda no YouTube, aproveita, se inscreve lá. No Spotify a mesma coisa, segue a gente no Spotify, que sempre, toda semana, tem MVP novo para você. E
último recado aqui agora, encerrando aqui na câmera central, não deixe de assinar, né? Se você já não assina, já não segue a gente, assina a newsletter do Startups aqui, que eu mando para vocês todos os dias, né? Segunda a sexta, né? Sábado e domingo a gente não manda porque a gente também é filho de Deus, mas, né, sempre trazendo as principais notícias aí do ecossistema de startups. Às vezes tem notícias sobre a Transfira, né, até de concorrentes da Transfira também, a gente, né, tem que falar de todo mundo. Mas, né, segue a gente, nossas redes sociais, a mesma coisa, LinkedIn, Instagram, né? Aproveita aí, acompanha a gente em todos os lugares, inclusive no site, e nos vemos aí no próximo MVP. Provavelmente não vai ser eu, vai ser o Gustavo ou a Fabi, né? Porque agora todo mundo é apresentador no Startups. Mas valeu pela sua audiência e até uma próxima. Falou!